Olá, aqui é o professor Bonito. Nessa videoaula nós iremos tratar de mais uma aula de estudo das soluções, uma aula de química, mais especificamente físico-química. Aula 8, mistura das soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Bem, vamos começar revendo que as soluções podem ser misturadas, e nós temos dois tipos de misturas: misturas de soluções do mesmo soluto, as misturas de soluções de solutos diferentes. Quando nós temos solutos diferentes, nós temos duas possibilidades: os solutos podem reagir entre si, ou os solutos podem não reagir entre si. Então, nós temos aqui um caso de mistura de soluções de soluto diferente, onde os solutos não vão reagir entre si. Muito bem, vamos começar. Nós temos aqui uma solução de cloreto de sódio e uma solução de cloreto de potássio. Então, se a gente observar, são dois solutos diferentes. Será que vão reagir? Será que não vão reagir entre si? Então, uma dica, um bizu: sempre que tiver um íon comum, eles não reagem entre si. Quem é o íon comum aqui? Cloro e cloro. Cl-, o íon cloro. Então, dica importante: se tiver um íon comum, os solutos não vão reagir entre si. Então, aqui nós temos um caso em que os solutos não vão reagir. Se eles não vão reagir, o que vai ocorrer? Ora, os dois solutos vão estar lá na solução. O que vai acontecer? Essa solução inicialmente tem uma massa de soluto. O sal de cozinha tem uma massa de 3 gramas. Os 3 gramas vão ficar lá na solução. Do mesmo jeito, o cloreto de potássio, a massa dele também vai permanecer na solução. Quanto? A massa dele é 6 gramas. Então, o que a gente consegue perceber? Que a única coisa que vai mudar aqui é o volume, porque o volume da primeira solução era 100 ml e passou para quanto? Para 400, já que você adicionou a outra solução e não reage. Agora você vai ter o que? Uma massa de 3 gramas em 400 ml, ou seja, a concentração vai diminuir porque o volume vai aumentar. Do mesmo jeito aqui do outro lado, você vai ter o que? Você vai ter que o cloreto de potássio vai estar dissolvido em quem? Em 400 ml de solução. Então, se você observar bem, o que está ocorrendo com a solução 1 é uma diluição. E o que está ocorrendo com a solução 2 também é uma diluição. A única coisa que mudou aí foi o volume. O volume da solução aumentou. No primeiro caso era 100 ml, passou a 400. No segundo caso era 300, passou a 400. Então a gente pode concluir o seguinte: a mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si cai num caso de diluição para cada soluto em particular, pois o volume vai aumentar, logo a concentração vai diminuir. Então, resumindo, misturou soluções que têm íons comuns, mistura de soluções de soluto diferente que não reagem entre si. Cai num caso de quê? De diluição. E diluição você tem C1V1, C2V2. Molaridade 1, volume 1, molaridade 2, volume 2. Para o título a mesma coisa, para a molaridade a mesma coisa. Então é um caso de diluição. Valeu!